Dentro da homeopatia, quando você tem um semelhante curando semelhante, você tem que ter ondas em ressonância. Ou seja, a interferência da onda ela pode ser tanto construtiva como destrutiva, mas elas têm que estar em fase. Essas ondas estão dentro de nós. Você, olha lá, o que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, acontece. Dentro desse conjunto de ciências holísticas, nós sabemos que o corpo humano emite energia, e essa energia do corpo humano está em forma de ondas. Tanto que você tem o corpo físico, o corpo vital, o corpo mental, o intelecto supramental e o sublime, que seria a camada mais sutil, né? Por quê? Porque nós que estamos em energia condensada física, nós emitimos ondas, e essas ondas vão se tornando sutis até o corpo sublime. Se não existisse esse tipo de conhecimento, não existiriam as outras ciências holísticas. A homeopatia utiliza esse conhecimento também. Olha lá. As ciências orientais, desde muito tempo, já existiam, já sabiam disso aqui, ó, o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral ou MOB, que é o modelador, organizador biológico, o mental inferior, o mental superior, o búdico, né, por causa de Buda, e o Atma, que seria a centelha divina. Qual é a diferença dessa energia para essa energia? Qual a diferença da energia do corpo físico para o Atma? Qual é a diferença dessas mudanças todas? É a frequência da onda. É a onda emitida. Aqui está mais denso, a energia está densa. Aqui ela é partícula, mas na medida que se utiliza, a partícula vira onda. E essa onda ela vai tendo energia até o Atma. E uma coisa que a gente aprendeu é que onda carrega informação. A informação que o corpo físico teve, por exemplo, quando a pessoa está aqui para algumas religiões ou para algumas filosofias encarnado no corpo físico, essa informação ela é conservada na medida em que a pessoa cresce na sua frequência, cresce na sua onda, até virar um Atma. O Atma ele tem a mesma informação que o corpo físico teve, porque é onda, ela conserva informação. Esse agregado anímico espiritual seria um agregado que é utilizado por várias ciências holísticas. Diversas ciências holísticas usam esse conjunto de conhecimentos, mas não sabe que esse conjunto de conhecimentos é um conjunto de conhecimentos quântico. Mais uma vez, energia que tem sua dupla natureza de onda e partícula. E nisso, Hahnemann intuitivamente falou na homeopatia, que quando ele fala em relação às doenças, que doença é o fruto do mal pensar. Aí eu digo para vocês, o que seria o nosso mal pensar? O que é o nosso pensamento? O que o Hahnemann estava falando naquela época, na verdade? Será que tem alguma coisa relacionada com o que os antigos orientais falavam, do corpo físico até a evolução do Atma, que é a centelha divina? Será que tem alguma coisa em relação à informação que uma onda carrega, onde ela é energia, e no início é partícula e depois é pura onda com essa informação? Será que era esse fruto do mal pensar que o Hahnemann falava, que é a doença?
E hoje, na homeopatia contemporânea, a gente vê que sim. E isso também é provado nas outras ciências holísticas, que o mal pensar ele decorre da nossa corrente mental. A corrente mental é uma onda. Olha lá. A corrente mental visita todas as células do corpo humano, em vibrações ondulares, adequadas a cada província orgânica em particular. No cérebro humano, iremos encontrar correntes mentais, formulando ações concebidas pelo pensamento contínuo, caracterizando por cocriação. Então, o que a gente mais fala aqui nos Holísticos Sem Fronteiras é cocriação. Cocriar. Cocriar é isto. É você ressoar, criar uma onda pensamento que é o conjunto de todas as ondas, vibrações das células do seu corpo. Então, as células do seu corpo vibram. E elas vibram e elas têm um comando, é o seu pensamento. Então, quando o Hahnemann fala que a doença é o fruto do mal pensar, ele está falando que a sua mente produz a sua doença. E ela só produz essa doença porque a sua mente pensa, produz de acordo com a física quântica. A física quântica criou, através de uma partícula, ou melhor, através de um pensamento onda, que é uma energia, criou a sua doença. E essa doença, ela repercute, ela ressoa em todas as células do seu corpo humano. Como a gente fala na homeopatia, é o distúrbio central, que está no PNEI. PNEI é o eixo psíquico, neurológico, endócrino, imune. Se você mal pensa, tem o seu mal pensar, se você cria a sua onda, colapsa a sua onda como uma onda de mal pensar, então, como a gente fala no holismo, ondas negativas, se a onda leva informação, você está levando informação às células do seu corpo de alguma doença. O seu pensamento, sim, é co-criador de suas doenças. O seu pensamento, sim, por causa da física quântica, é co-criadora das suas doenças. E as suas doenças atingem todos os sistemas do seu corpo. Seja o seu neurológico, depressão, ansiedade, doenças neurológicas, seja no sistema imunológico, doenças autoimunes aí aos milhões, né? Seja no seu sistema endócrino, diabetes, né? Seja no seu sistema imune, como a gente já falou, né? Então, sim, mente, mal pensar, como o Hahnemann falava, incrível, né? O Hahnemann não sabe nada de física quântica e já falava que o mal pensar criava doenças. Está aí. Criando doença em todo o seu organismo, né? Então, a farmacotécnica homeopática, ela tira medicamentos homeopáticos de origem vegetal, tá? De várias plantas, né? Tira das flores, da calêndula, por exemplo, calêndula é uma flor, você tira o remédio, calêndula officinalis, a Sambucus niger, também é uma outra flor, tá? Tiramos de frutos a Aesculum hipocaston, que é a castanha, Agnatus caston, Cardos marianus, todos eles são frutos. Podemos tirar o remédio homeopático de animais, do veneno da aranha, aranha diadema, do ferrão da abelha, Apicus mellifera, da barata, da Blatas orientalis, que é uma barata indiana, da Cântaris versicatória, que é a Cântaris, da formiga, que é a Formica rufa. Nós tiramos a ostra, tá? O Carbonum austriarum, do veneno da cobra, que é o Corátulus hórridus, do leite da vaca, que é o Lac defloratum. Nós podemos tirar até remédios de fungos, como Agaricus muscarius,
a Manita phalloides e o Lycoperdon bovista, né? São fungos. Nós tiramos fazendo trituração de fungos. Podemos tirar também dos minerais. Então, a gente tira do enxofre, que é o sulfur, do ouro metálico, que é o aurum, do silícia-terra, que é a sílica, do mercúrio e do natro muriático, que é o cloreto de sódio. Aí está a energia vital. A energia vital, minha gente, está ali. Está dentro de nós. Ela é uma energia dinâmica e soberana, que anima o nosso corpo. E ela anima o nosso corpo porque ela é nosso principal mecanismo de regulação da nossa homeostase, que é o equilíbrio no nosso corpo mediante as nossas doenças que criamos com a nossa cabeça. Coitada da força vital. A força vital ela sofre muito por causa da nossa mente. Se a nossa mente cria doença, a força vital ela é o nosso exército de prontidão contra essas doenças. De maneira energética, tá? Estou falando de onda e energia, tá bom? Quando você toma um remédio homeopático como esse aqui, você toma ele porque ele vai curar sintomas e sinais diferentes. Então, primeiramente, quando você toma um remédio, o remédio ele vai ter uma onda, o remédio ele tem uma onda, ele tem uma frequência, ele tem uma energia, e a sua doença também tem uma onda, frequência e energia que você criou. Primeiramente, o remédio ele vai criar uma onda resultante. Vocês já ouviram falar que quando você toma um remédio homeopático, primeiro você piora para depois melhorar? Isso é o que a gente chama de agravamento homeopático. É isso aqui, ó. É essa onda resultante, onde as ondas foram somadas. Depois, quando o remédio ele se acopla à tua energia vital, ele cria uma oposição de fase. A energia do remédio se opõe à fase da energia da doença. E a onda resultante é zero. Então, aqui tem a cura. É assim que existe. A cura homeopática, digamos assim, o semelhante curando o semelhante, nada mais é que uma cura quântica, uma cura energética, onde frequência de remédio e frequência de doença tem oposição de fase e a onda resultante é zero. Por que zero? Porque aqui você não tem mais doença. Aqui você tem uma doença agravada, depois do agravamento, não tem mais doença. Então, quando você não tem mais doença, você retira o remédio homeopático e sua força vital, ela administra a onda resultante zerada. Você fica bem. É assim que o homeopático funciona, quanticamente falando. E aí estão os 4 princípios, 4 baluartes, pilares da homeopatia. A lei dos semelhantes, a experimentação no homem sadio, você tem que dar para uma pessoa sadia para provar todos aqueles tipos de remédios. Ele prova para dizer quais são os sinais e sintomas, o remédio único, que só aquele remédio lhe pertence a mais ninguém, e das doses mínimas, que é, na verdade, a teoria da ultradiluição homeopática. Lá. A lei dos semelhantes na homeopatia é assim mínima, assim mínimos curanto, semelhante curando semelhante, é, na verdade, uma ressonância de ondas entre a pessoa adoecida e o medicamento homeopático em doses mínimas, e essas doses mínimas são as ultradiluições homeopáticas. Tá? Então, tudo aqui é quântico. Tá? A homeopatia ela funciona de forma quântica. Hahnemann não sabia nenhum milésimo desse conhecimento que ele estava criando. E que, é claro que ele foi dirigido por uma egrégora fantástica para ele trazer uma ciência que ele mal conhecia. É claro que ele foi dirigido. Você não tem a mínima, não tem a mínima. Né? E ele foi um ótimo instrumento, um excelente instrumento. Hahnemann viveu 84 anos no século XIX, onde a média de idade dos homens era de 55 a 60 anos de idade. Ele viveu 40% a mais da média de idade do homem comum europeu no século XIX. Por que será? Olha lá, a homeopatia como medicina quântica.
Quando você escolhe e concentra suas vibrações no desejo, o universo inteiro se prepara a construir uma nova realidade. O seu pensamento cria a sua realidade o tempo todo. O tempo todo. Colapsa a realidade o tempo todo. Inclusive, colapsa as suas doenças. Emanamos uma vibração, uma onda, cuja frequência é o resultado da média das frequências do corpo mental, emocional, físico e espiritual. Se lembra lá dos corpos? Os corpos aqui: físico, astral, superior, mental, búdico, átma, que ele fala espiritual. O somatório desses corpos representa o que você é, energeticamente falando. Então, quando você mal pensa, seu pensar é negativo, você cria uma realidade da sua própria doença. Não há dúvidas que a homeopatia é uma ciência quântica. Ela é uma ciência holística, ela é uma ciência natural, porque vocês viram a origem dos medicamentos. É flor, é planta, é animal. Ali não tem nenhum medicamento composto químico, biofisiológico. Não tem. Só medicamento natural. Então, é uma ciência natural, uma ciência holística, porque abrange o todo, e é uma ciência quântica, porque sem os conhecimentos da física quântica, não havia como pesquisar mais profundamente a homeopatia. Agora a gente vai entrar nas ultradiluições. Quando a gente faz um medicamento, a gente tem que diluir o medicamento, succionar ou triturar e dinamizar, que é igual a dinamizar, né? Então, os medicamentos, eles podem ser a própria água destilada líquido, pode ser uma solução hidroalcoólica como essa, uma solução hidroalcoólica, podem ser aqueles glóbulozinhos que vocês já viram, muitos de vocês já conhecem, podem ser tabletes, tá? E podem ser um papelzinho, um pó. Quando eles são tabletes e quando eles são glóbulos e pó, eles têm que ser primeiro triturados, tá? E eles são triturados com uma substância neutra de lactose, tá bom? Então, existe a trituração, e essa trituração ela tem partes iguais em lactose, tá bom? Existem várias fases de trituração, medicação, mas sempre tem que ser diluído, seja sólido, seja líquido. O medicamento homeopático ele é sempre diluído. E por quê? Por causa da propriedade da ultradiluição. A água ela tem uma propriedade incrível, que é a de ultradiluir o seu solvente. Experimenta você pegar um pouquinho de açúcar, botar num copo e começar a encher com água. Toda vez que encher com água, você mexe com a colher. Você vai ver que aquele solvente ele vai ficando cada vez mais ralinho. Se você botar aquilo numa bacia, numa piscina, aquilo vai dissolver tanto que vai desaparecer. E isso acontece graças a esse nosso incrível químico e físico, Amadeu Avogadro. Ele inventou, ou melhor, ele criou, através das suas pesquisas, uma constante chamada constante de Avogadro. Toda diluição que passa desse número aqui bonito, 6,0,23 vezes 10 elevado a 23 moléculas, que é molécula pra caramba, toda vez que um solvente desse número, esse solvente ele sai do nosso campo de visibilidade. Nossos olhos não captam mais. É por isso que muita gente fala assim, pô, mas dentro desse líquido aqui da homeopatia só tem água, eu não estou vendo nenhuma matéria. Você não está vendo, meu amigo, graças a Amadeu Avogadro. Não é nenhuma mágica, não é nenhum mistério. Você diluiu tanto o solvente que ele ultrapassou esse limite. O limite de Avogadro, por isso que não tem mais solvente ali. Ah, mas se não tem solvente, então não tem remédio. É claro que tem, cara, física quântica. Ele deixou de ser uma partícula e virou uma onda. E na onda tem informação, cara. Claro, tá ali, o remédio continua com a mesma informação do início. Ele só está diluído. E ultra diluído. Masaru Emoto, ele foi um dos cientistas contemporâneos que ele viu que a água, quando
tá sob uma determinada onda, seja onda acústica, como a Sinfonia de Mozart, uma imagem, que é uma onda visual, qualquer tipo de onda, a água ela reage. Ela muda a sua estrutura molecular. A água reage, ela muda a sua estrutura molecular. Cara, você sabe o que é isso? A água guarda informação. Imagina a água ultradiluída, o homeopático ultradiluído nessa água que guarda informação. Como é que eu vou perder a informação do homeopático aqui? Não vou perder. Masaru Emoto já falou isso para gente. Outro cientista, ganhador do prêmio... Não, ele ganhou um prêmio Nobel, ele não ganhou o prêmio Nobel. Quem ganhou foi Luc Montagnier. Mas esse cientista aqui, que não é o Luc Montagnier, é o Jacques Benecistes, ele fez exatamente essa pesquisa. Pegou o remédio homeopático, ultradiluiu, passando do limite de Avogadro, onde não tinha mais solvente, só soluto, ou seja, só tinha água. A gente não visualiza o solvente. E lá ele fez determinados experimentos com microscópio eletrônico, onde ele falou o seguinte, cara, o medicamento homeopático ele está lá a tamanho nanomolecular, é nano de uma molécula. Se uma molécula tem 1 centímetro, digamos assim, tiver 1 milímetro, a nanomolécula é você pegar esse 1 milímetro e dividir por 10 elevado a 19 zeros. É 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. É muito pequeno. É uma nanomolécula. E ele falou, cara, o homeopático está lá. E está lá com os átomos da água, com os átomos de hidrogênio e oxigênio. E, pasmem, a água, junto com o homeopático, conservaram a informação do homeopático. Mais uma vez, partícula virou onda, a onda conservou a informação. E isso foi homologado pelo virologista Luc Montagnier, Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 2008. Tá? Aí, essa é a molécula da água, quando ela é ultradiluída. Isso aqui se chamam pontes de hidrogênio. Tá? São pontes que ligam moléculas de água, H, 2 de H e uma de O, de oxigênio. Tá bom? A informação do homeopático fica entre essas pontes. Tá? E vou dizer para vocês, tirando a gravidade e o eletromagnetismo, não existe força que quebre uma ponte de hidrogênio. É uma das forças nucleares fortes da natureza. Tá? A ponte de hidrogênio ela não é dissolvida. Ela é diluída, mas ela não é dissolvida. O remédio homeopático ele fica aqui, ó, dentro da ponte de hidrogênio. Nesse pontilhado verdinho é onde está a informação do remédio homeopático. Ou seja, ele está do tamanho da molécula de água. Esse químico aqui, chinês, o Xu Yinlu, ele viu o seguinte, ele botou essas pontes de hidrogênio dentro do microscópio eletrônico, a tamanho nanomolecular. E ele viu que as pontes de hidrogênio elas vão se agrupando em forma de cachos. Tá? Com cachos de uva. E no meio daqueles cachos fica o remédio homeopático, a informação do remédio homeopático. Tá? Isso é chamado de clouds. Clouds of water. Nuvens de água. Tá? São nuvens atômicas, bem subatômicas, das pontes de hidrogênio que tem o remédio, a informação do remédio homeopático lá dentro. Agora eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Isso aqui é o mecanismo da insulina. A insulina ela é necessária para botar a glicose para dentro da hemácia. Tá? Então, isso aqui é um receptor de insulina. A insulina ela encaixa nesse receptor. Aqui fica a glicose no sangue. Tá? Essa aqui é a célula hemácia. A insulina, quando ela encaixa no receptor, ela abre o canal para a glicose entrar dentro da hemácia.
Quando há um problema nesse receptor da insulina, a glicose ela não entra na hemácia e fica circulante no organismo. Por isso que a pessoa fica diabética. É porque ela come muito doce, não, tá? É porque ela tem problemas no receptor de insulina. Ou outros receptores. Existe uma coisa chamada, aqui, ó, o cluster de água, tá? Isso aí que eu queria mostrar para vocês. Essas aqui são as milhões de pontes de hidrogênio formando um icosaedro, que é uma figura geométrica de 20 lados. Aqui, nesse caso, 20 lados. Tá? Em que cada junçãozinha dessa tem um remédio homeopático. Tá bom? Então, os clusters de água eles formam isso aqui. Olha lá, as estruturas do homeopático ficam lá dentro. Ó. Tá vendo? Lá dentro? Os pretinhos ali, ó. Ali estão as nanomoléculas do remédio homeopático. Isso aqui é uma foto do microscópio eletrônico que prova que cada pontinho desse luminoso é um pontinho de uma ponte de hidrogênio, tá? É uma cloud, uma nuvem de água. E dentro de cada pontinho aqui, unido, né? Eles estão unidos pelas pontes de hidrogênio. Entre cada um deles tem a medicação homeopática. Então, existe uma outra... Então, voltando à questão da insulina. Vocês viram lá que a insulina ela precisa ter um receptor bonitinho para poder abrir e entrar a glicose para a hemácia. Mas existe uma coisa chamada radicais livres. Esses radicais livres, eles são moléculas instáveis de oxigênio que existem dentro do nosso organismo. Esses radicais livres, eles destroem os receptores de qualquer molécula e qualquer célula do organismo, inclusive os receptores de insulina. Quem que cria radical livre? Os raios ultravioletas, a poluição atmosférica, dieta pobre em gordura, quer dizer, rica em gorduras e açúcares. É claro que, o cara que é diabético, ele tem que ter uma dieta restrita de açúcar, apesar de destruir o receptor da insulina. Mas por quê? Porque cria radical livre. E o estresse. Esse estresse, é claro, eu vou traduzir para você no estudo nosso de hoje. É o nosso mal pensar. Qualquer mau pensamento nosso afeta a nossa célula. Destrói nossos receptores. Tá? Aqui é a imagem de um medicamento homeopático, a nanomolecular. Imaginem vocês, então, que o nosso receptor lá da nossa molécula, lá, tá? Aqui, ó, o receptor da molécula, ele foi destruído. Vejamos que isso aqui foi destruído. Foi destruído por quem? Pressão atmosférica, mal pensar, toda aquela história, né? Dieta rica em carboidratos, gordura saturada, açúcares. Está aqui, ó, essa é uma célula destruída pelos radicais livres. Ó, não tem nenhum receptor na membrana celular. Ó. Os receptores foram todos destruídos. Todos. Digo para você, adianta você tomar metformina, você que é diabético, e que tem o receptor de insulina destruído? Não adianta. Adianta você tomar algum fármaco químico que precisa do seu receptor funcionando? Não adianta. Por quê? Esse receptor lá está destruído. Mas você sabe o que o medicamento homeopático chamado Insulinum faz? É um medicamento homeopático produzido da insulina humana. Sabe o que ele faz? Ele vem aqui, emite, olha lá, ondas eletromagnéticas, está ali escrito, ó. Fiz lá o meu homeopático, dinamizei, ó, emitiu ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas foram para a nanoestrutura da água, aqueles clouds, e a nanoestrutura da água, ela independe daquele receptor para ser absorvida. Resumo da ópera, o remédio que o seu endócrino passou não funciona, porque seu receptor está destruído, mas o que o seu homeopata passou funciona, porque não precisa do receptor. Tá aí, mais uma vez, a física quântica fazendo a transmissão da informação do medicamento
sem precisar do receptor orgânico. E foi isso que eu falei da última vez que a gente se reuniu, que o remédio homeopático ele induz a célula eletromagneticamente. É isso. Tá? A homeopatia ela não vai depender de mecanismos que a farmacologia tradicional depende. É por isso que a homeopatia faz milagres no organismo, porque trabalha com onda eletromagnética que produz informação. Produz não, transporta informação. Então, quando você tem um remédio homeopático, esse remédio homeopático, através de uma onda eletromagnética, ele joga a informação necessária para aquela célula se recuperar. E a célula recuperada, né? Aqui, a célula recuperada, depois do remédio homeopático, ela volta a ter os seus receptores reconstruídos. Tá? Ela volta à funcionalidade. Então quer dizer que se eu tomar um remédio homeopático, eu posso meter o pé na jaca? Não, senhor. Não, senhor, não pode meter o pé na jaca. Você tem mais uma... O homeopático te dá mais uma segunda chance para que você não meta o pé na jaca. A verdade é essa. Ele te dá uma segunda chance para você ficar saudável e parar de gerar radicais livres para destruir as outras células que você tem. Isso foi só um exemplo, né? Existem diversos mecanismos na homeopatia que interagem de forma quântica através de formação de onda eletromagnética. Tá? Aí vem a pergunta, a homeopatia é uma ciência do futuro? Talvez Hahnemann não soubesse responder isso no século XIX. Mas os ensinamentos que ele começou hoje permanecem e estão muito expandidos. Tá? E é isso. Pô, eu falei sozinho, ninguém perguntou, ninguém falou nada. De nada, a gente falei estava pra caramba. Aqui, gratidão. Agora eu estou aberta a vocês. Parabéns, Fabrício. Nossa, pela explanação. Olha, eu já me tratei com homeopatia, meus filhos, mas eu nunca entendi a homeopatia com tanta clareza como você trouxe hoje. Obrigado. Então, minha gratidão. Cara, é muito conhecimento, não tinha como... Ainda tem a teoria dos miasmas, que hoje, pela física quântica, o miasma é considerado uma antimatéria, porque quando junta com a matéria saudável, ela destrói a célula. Então, tem várias teorias. Espetacular. Foi uma super aula. E quem tem dúvidas, gente, levanta a mãozinha aí que a gente chama, né? Eu tenho uma dúvida. Sim, pode falar, pode falar. As pessoas consideram caro uma consulta com homeopata, né? Só que aí eu vou fazer uma parte aqui de que o que você, aspas, gasta com uma consulta de homeopata, você, aspas, economiza em remédio e super ganha em saúde. Principalmente quando o homeopata é naturopata também, aí você sai completo. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho por que ainda, né, não tem tanta abertura, por exemplo. Eu até sei a resposta, mas eu quero ouvir de você. Não. A Índia tem muita abertura, o Brasil é que não tem. O Brasil é que não tem. O Brasil não tem. A homeopatia ainda é muito disputada por classes da área de saúde. Eu não vou ficar aqui falando XYZ das classes de saúde, mas ela é muito disputada por causa da reserva de mercado. Mas na Índia, não. A Índia, a homeopatia é clara, aberta e transparente. Inclusive, muitos desses conhecimentos eu tive que ir nos sites indianos para pegar, porque lá é mais aberto. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, infelizmente, existe uma guerra, um conflito, digamos assim, entre as classes das áreas de saúde e da terapia, onde cada um quer ser dono da homeopatia. A homeopatia não é dono de ninguém, não pertence a ninguém. Tá? Ela extrapolou a área da saúde. A homeopatia hoje é uma nanotecnologia,
ela é aplicada na agricultura, ela é aplicada na engenharia florestal, ela é aplicada em diversas áreas, que não áreas da saúde. Então, infelizmente, no Brasil ainda está muito nebuloso isso. Mas lá fora, não. Se você for Alemanha, Holanda, Índia, os caras estão 1000 anos-luz. Homeopatia está 1000 anos-luz. Sim, que chegue a nossa hora um dia, né? Eu tenho estudos aqui sensacionais. Eu tenho um homeopata chamado Jan Schouten. O cara é um homeopata holandês. Ele simplesmente criou um sistema homeopático baseado na tabela periódica. Você acredita nisso? Nossa, que incrível! Eu consigo fazer uma consulta com você homeopática baseada na tabela periódica. Você vai sair, de acordo com a teoria dele, com um tratamento em cima da tabela periódica, da tabela de Mendeleev. Não há limites. Não há limites para o que é bom. O Leandro quer fazer uma pergunta. Olha o Leandro aparecendo aí. Falando desde a história do Hahnemann até colocar a gente em sintonia com a física quântica diante da homeopatia. Então, é justamente isso que eu queria trazer para o Congresso, né, para que as pessoas tivessem essa noção, que eu estava alinhado com a homeopatia desde sempre, que minha mãe tinha 2 médicos, irmãos homeopatas, aí me dava desde sempre com meus problemas de garganta, beladona, luz vômica, esses nomes aí que tem, aí que a gente não sabe bem direito. E assim, até hoje eu me trato com homeopatia, né? Tem o meu médico aqui, Alberto Almeida, quem foi do Pará aqui sabe quem é, o cara super conhecido. E você também, fiz a minha consulta contigo, e gratidão, o meu cachorrinho também. Galera, tem cachorro também que usa homeopatia. Aí, a gente usa homeopatia com pet direto. Uma melhorada substancial na raiva que ele tinha e, porra, agora está mais light, tranquilo. Também de raiva canina. Exatamente. O poder do pensamento, né, que afeta todas as moléculas do nosso corpo, a gente tem que estar hoje a gente chama até de pensamento onda, né, Leandro? Pensamento onda. Então, eu queria que você falasse o que poderia botar no sistema dela, no sistema de pensamento onda, para que realmente fique mais alinhado com a não doença, efetivamente, né? A saúde. Isso, saúde. O que a pessoa pode fazer para estar mais aliado com a saúde, nesse sentido do pensamento? Até porque, Leandro, saúde não é só a ausência de doença. É você ter pensamentos com a energia boa, né? Exatamente. Top das galáxias. Então, cara, só agradecer realmente a sua presença. Não sei se, Cíntia, se tem mais alguém. Obrigado. Tem mais 2 perguntas aqui no chat, que acho que o Fabrício pode responder rapidamente, né? Uma é se tem que manipular em farmácia homeopática o medicamento. E se você tem algum curso? Sim. Então, respondendo à manipulação. A manipulação hoje, por lei brasileira, tem que ser feitos por farmacêuticos homeopatas, tá? Com formação em farmacologia, que fez o curso de farmácia. Você faz o curso de farmácia, depois faz a especialização em homeopatia, tá? E o farmacêutico homeopata ele está habilitado a fazer essa manipulação, tá bom? Porque o que eu falei, o Hahnemann, ele também foi farmacêutico, tá? Na verdade, ele não foi só médico, foi farmacêutico. E ele estipulou, principalmente para um tipo de dinamização chamada 50 milimesimal, chamada LM ou Ki, ele estipulou várias regras muito específicas de farmacocinética para que aquele tipo de medicamento seja feito. Então, só um farmacêutico formado, né, nessa área que tenha, em tese, estudo teórico para seguir todas essas especificidades, tá bom? Ok, e aí seus cursos, atendimentos e Instagram. Vamos fechar assim. Eu tenho curso pela Academia Brasileira de Homeopatia Contemporânea, Abracom, que é filiada à Faculdade de Brasília. Eu também sou terapeuta homeopata afiliado à Abrat, né? Sou naturopata também, naturopata em formação, mas estou acabando. Também pela Faculdade de Brasília. Não, mas você já dá o seu curso, já isso que a galera está querendo saber. Não, eu não dou curso. Muita gente me pergunta Ainda não.
É porque eu estou com vários projetos na área da homeopatia, e uma delas é associar a homeopatia à nova medicina germânica. Já ouviu falar? As 5 leis biológicas do Dr. Hammer? Gente, isso que legal. tem tudo a ver. Cara, eu estou maravilhado com as leis do Dr. Hammer, e eu estou fazendo um curso disso, e estou associando isso à homeopatia, e está sendo fantástico, 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 fantástico. Então, eu estou com esses projetos, e quem sabe lá na frente eu até vejo um curso, geralmente, né? os cursos são isso, né? Uma junção de algumas terapias para que você forme uma outra. É justamente isso, talvez você esteja fazendo, e vai ser uma sacada muito interessante, né? A gente te vê no 3º congresso, então, com esse tema, quem sabe, né? Vocês me veem a hora que vocês quiserem. Eu vou fazer alguns áudios de alguns conceitos de homeopatia, vou passar para o Leandro, né? Uns iPods. Na nossa egrégora, né? Egrégora Plataforma Holística Sem Fronteiras, exatamente. Vai ser pela plataforma, mas eu vou elaborar alguns áudios sobre conceitos da homeopatia. A homeopatia é muito vasta, tem muitos conceitos. Hoje eu deixei de falar muita coisa. Por exemplo, conceitos você falou como... muita também, importante. Por exemplo, o coronavírus. Estou faltando o que é nada. coronavírus? Como é que se trata com homeopatia? Tem muita coisa, cara. Muita coisa. É interessante isso, né? Inclusive, deixa eu fazer Pena uma dentro, que o nosso tempo quântico começa a soar o alarme. O Brasil foi o único país que criou um medicamento homeopático baseado no coronavírus, chamado Coroninum, tá? Olha que eu legal. uso muito eles com meus pacientes. E tenho muitos bons resultados. Coroninum é o que a gente chama de nosódio. É um medicamento criado do próprio patógeno. Você tem um patógeno, um vírus, uma bactéria, um protozoário. Você pega uma parte daquele patógeno e cria medicação, que é o semelhante, né? Curando semelhante, não é isso? Então, nada melhor que você pegar o coronavírus para curar alguém com infecção de coronavírus. Então, foi criado o Coroninum. Tá? É um medicamento nosódio feito do coronavírus, da cepa do coronavírus. Acho que foi da cepa do coronavírus Delta, que foi o pior que teve. E esse medicamento foi homeopatizado e hoje ele é indicado por homeopatas e manipulado por farmácias. Excelente. Uau. Gratidão. Fabrício Gandarelli. Então, Cíntia, a pergunta final para o Gandarelli. Fabrício, show. O que você considera mais importante do que a gente tirou aqui de experiência? Eu acho que o mais importante é essa agregação de conhecimentos e de sentimentos. Porque o conhecimento sem o sentimento, ele é frio, ele é uma semente numa terra árida. Ele não você planta e ele não cresce. O conhecimento com sentimento é uma terra agricultável, uma terra fértil. Ele cresce. Então, hoje nós crescemos. Hoje, no dia de hoje e de ontem, por estarmos aqui de coração e mentes abertas, nós crescemos. E eu acho que nós temos que crescer juntos. Nós que estamos, acreditamos nas ciências holísticas, temos que crescer juntos, né? E o conhecimento ele é universal, aberto e livre para todos. Eu também sou professor de física, não falei isso também, né? Eu sou professor de física e eu acredito nisso, que o conhecimento e a educação, ela tem que ser aberta, livre e de acesso a todos. Tá? Ninguém tem que ser excluído do conhecimento. E a física tem que ser democratizada, né? Tirar aquele estigma de que ninguém entende. Todo conhecimento que leva o ser humano ao bem e a sua expansão de consciência democratizada. Gratidão, Fabrício. Abraço no seu coração. Gratidão a todos vocês aí.